Então, bom dia a todas e todos. No encontro de hoje, nós continuaremos a tratar das instituições que, de alguma forma, são impactadas pelo processo do trabalho, ou, né, que o processo do trabalho visa regular a conduta processual. Então, no encontro passado, nós vimos a própria Justiça do Trabalho, né? Conhecemos as varas, conhecemos os tribunais regionais, o Tribunal Superior do Trabalho. Não falamos do Supremo Tribunal Federal, mas bem ou mal, né, o Supremo, como órgão de cúpula de todo o Poder Judiciário, acaba por também dirimir em sede recursal e nos casos, né, das ações de inconstitucionalidade, questões relacionadas ao direito e processo do trabalho. No encontro de hoje, nós falaremos sobre o Ministério Público do Trabalho, para entender basicamente qual que é a atuação dessa instituição, deste órgão, em interação à Justiça do Trabalho. Falaremos ainda brevemente sobre a advocacia trabalhista, mais a título de curiosidade, como é que basicamente o advogado trabalhista ele atua, quais são as características deste mercado de trabalho. É uma oportunidade para a gente conhecer, sob uma perspectiva um pouco mais prática, a advocacia trabalhista, que pode, né, ser o caminho de muitos dos senhores. Então, acho que vale a pena, ainda que esse tema ele não seja dedicado, na maior parte das vezes, nos livros de processo do trabalho. Pois bem, vamos falar do Ministério Público como um todo, né? A instituição Ministério Público, que se encontra regulamentada nos artigos 127 da Constituição Federal até o artigo 130A da Constituição Federal. O Ministério Público ele é uma instituição permanente, independente, portanto, não se vincula a qualquer outro poder, né, do Estado, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, Legislativo, que tem, né, por atribuição, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso tudo conforme previsão do artigo 127 da Constituição Federal e também do artigo 176 do Código de Processo Civil. O artigo 176, de uma maneira muito objetiva e direta, né, pedagógica, digamos assim, diz que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público ele tem, para que ele possa efetivamente cumprir o seu mandato constitucional, ele tem uma autonomia funcional e administrativa, financeira, quer dizer, ele tem orçamento próprio, ele não se submete, né, às, digamos, às determinações do Poder Executivo, né, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, claro, né, obviamente dentro da lógica da teoria dos pesos e contrapesos, né, obviamente existindo mudança na Constituição que limite a atuação do Ministério Público, que amplie, isso deve ser observado. Obviamente, existindo uma decisão judicial em que, observado o devido processo legal, que de alguma forma limite a atuação ou amplie a atuação do Ministério Público, isso deve ser observado, mas isso está dentro das regras democráticas. O que é importante observar é que não há aí nenhuma interferência indevida dos outros poderes na atuação do Ministério Público, porque, do contrário, ele não vai conseguir,
né, defender o regime democrático, a ordem jurídica, né, os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público ele é regido, né, por alguns princípios. Princípios da unidade, né, os princípios da indivisibilidade, independência funcional, embora não previsto de forma expressa na Constituição Federal, o princípio também do promotor natural. Um dos autores que eu indiquei para vocês é o Ellison Miessa. É esse aqui, ó. O livro é da Juspódio. E, considerando que ele é procurador do trabalho, eu acho bastante pertinente, né, o estudo dessa matéria, para quem puder, claro, a partir das lições empreendidas pelo Ellison Miessa. Ele tem, obviamente, além de conhecimento, experiência na área. E para o Ellison Miessa, né, o princípio da unidade, abre aspas, significa que todo o Ministério Público possui a mesma finalidade, qual seja, defender os interesses da coletividade. Em outras palavras, o Ministério Público é um órgão que tem como objetivo a tutela do interesse público primário. Tem, portanto, unidade de finalidade. A unidade, no entanto, não impede a divisão administrativa como, né, vez que essa divisão tem como alvo distribuir as atividades do Ministério Público para dar efetividade na sua atuação. Fecha aspas. O que ele quer dizer? Existe uma unidade de finalidade, que é a defesa dos interesses da sociedade, mas isso não impede que haja uma divisão, né? Como a própria Constituição estabelece aqui no artigo 128. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, e aí vem os ramos do Ministério Público da União, né? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e tem o Ministério Público dos Estados. Então, são, em princípio, duas ramificações importantes, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União é aquele Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. E aí nós temos os Ministérios Públicos do Estado. Então, a unidade não impediria isso. Já o princípio da indivisibilidade, segundo esse autor, permite que os membros de um mesmo ramo do Ministério Público possam ser substituídos na sua atuação, sem que haja alteração subjetiva na relação processual jurídica, seja no âmbito judicial, seja no extrajudicial. Ou seja, como o Ministério Público é indivisível, se por acaso você substituiu um membro do Ministério Público por outro dentro de um contexto específico, isso não há qualquer problema, desde que essa substituição observe, né, as regras gerais, as regras legais, até para a preservação do promotor natural. Né? Essa que é a lógica. Há uma independência funcional, né, que é um outro princípio, significando dizer que um membro do Ministério Público é independente nas lições do Ellison Miessa, no exercício das suas funções, isto é, não existe hierarquia funcional do Ministério Público. Desse modo, os pronunciamentos dos membros não dependem de anuência da chefia da instituição. Além disso, o chefe não pode determinar que o procurador do trabalho, por exemplo, investigue determinada empresa. Quer dizer, o membro do Ministério Público, desde o primeiro cargo da carreira, ele tem independência, ele não pode ser obrigado pelo procurador-chefe a investigue isso. Se ele entender que não é o caso, ele não investiga. Se ele entender que é o caso, ele investiga. Né? Assim que é a lógica para a preservação dessa independência e dessa autonomia. E, finalmente, o princípio implícito, né, do promotor natural, segundo o qual não existe, Marina, uma hierarquia administrativa para a organização da instituição, como também existe no Poder Judiciário essa hierarquia administrativa. Né? Então, nós temos um presidente do TRT, que ele vai tomar as decisões relacionadas à administração, né, que impactam, obviamente, toda a instituição. Mas, a exemplo do que ocorre com os juízes, né, eu tenho independência funcional e preciso ter. Né? Eu devo a minha convicção,
dentro daquilo que eu acredito que a legislação determina. Então, eu não posso ser obrigado a decidir assim porque eu estou sofrendo uma pressão do presidente do TST, do presidente do TRT, do presidente do Supremo, né, que tem algum amigo. Eu decido de acordo com a minha convicção, né, e eu tenho autonomia para marcar as minhas audiências, né, para desmembrar audiências e assim entender que é necessário num processo. É claro que se houver um excesso, né, do juiz, existe todo um aparato correcional para que o juiz haja de acordo com a lei, né? Agora, eu não posso ser obrigado, né, e eu estou falando do caso dos magistrados, para chegar no caso dos procuradores e promotores, eu não posso ser obrigado a agir por pressão interna, por pressão externa e assim por diante, tá? E isso ocorre também com os promotores e procuradores, com um membro do Ministério Público, melhor dizendo, né? Porque ele precisa, para exercer o seu mandato constitucional de defesa dos interesses da sociedade, ter independência. Então, obviamente, esta independência não impede, e aí eu abro aspas de novo nas lições do Elson Miessa, que existe a hierarquia administrativa. A hierarquia administrativa pode existir sem ofender a independência, né, do promotor, do membro do Ministério Público e do próprio juiz, né? Então, se, por exemplo, o membro do Ministério Público excede prazos determinados por lei, pode até haver sanções disciplinares em relação a isso, porque ele está desobedecendo o próprio ordenamento jurídico. Mas o que não se pode é interferir indevidamente no trabalho por pressões que não são respaldadas em qualquer determinação legal. Então, esse é o aspecto. No caso da unidade, que pediram para eu retornar, né, no chat, é o seguinte, a ideia é bastante simples, né? A ideia é que o Ministério Público tem unidade de finalidade. Qual é? A defesa dos interesses da coletividade, né? Então, esta é a noção de unidade, né? Todos estão unidos na defesa do interesse da coletividade, tá? Mais uma vez, isso não impede a divisão do Ministério Público, né, sob uma perspectiva administrativa. Então, nós temos o Ministério Público da União, nós temos o Ministério Público Estadual. Embora ele seja uno, é permitida essa divisão, essa especialização, para que haja, né, uma melhor atuação, uma atuação mais eficiente, mais eficaz, né, do Ministério Público. E, finalmente, senhores, só para a gente não perder a ideia, nós temos aqui o princípio implícito do promotor natural, que é muito parecido com o do juiz natural. Né, para que não haja perseguições, para que não haja, né, um excesso, um abuso do exercício da defesa da sociedade, né, você não pode simplesmente trocar um procurador que esteja atuando numa ação civil pública, né, de forma abusiva. Se ele começou a atuar porque ele é independente, ele assim entendeu, né, em princípio, ele deve ficar com aquela ação, né? Justamente para que haja uma independência. Imagina, se ele pudesse ser trocado a qualquer momento, né, de maneira abusiva, ele sequer teria essa autonomia, né, completa de poder exercer o seu trabalho. Segundo aqui o Elson Miessa, abre aspas, o princípio do promotor natural determina que o jurisdicionado tenha a garantia de ser processado e investigado por autoridades previamente designadas pela legislação, que é o membro do Ministério Público. Tá? Então, não é possível que, a partir de um evento, o Estado, por exemplo, né, o Estado, ele crie uma instituição para investigar aquela questão. Na verdade, nós já temos essa instituição criada, formada por membros do Ministério Público, aprovados devidamente em concurso público, que será responsável pela investigação de eventuais ofensas ao ordenamento jurídico, aos interesses, né, meta-individuais, né, difusos, coletivos, individuais homogêneos.
Tá? Então, é muito parecido com uma lógica do juízo natural, da vedação de tribunais de exceção. Eu não vou criar um tribunal para julgar um fato que já foi construído. Na verdade, já existem, né, tribunais, né, que é o próprio Poder Judiciário, né, juízes, né, previamente constituídos, para julgar qualquer conflito que ocorra, obviamente, dentro das distribuições de competência previstas na própria legislação, observado o devido processo legal. Beleza? Bem, dando seguimento aqui ao nosso roteiro, é importante que vocês entendam que, para que o membro do Ministério Público, e aí uma pequena observação, né, um pequeno parêntese, muitos leigos confundem, né? Ah, procurador. Ah, então o procurador do Distrito Federal é membro do Ministério Público? Não. Ah, o procurador da empresa X é membro do... Porque procurador acaba sendo uma noção muito mais ampla, né, de quase que um defensor, né? Um defensor. E aí nós temos os procuradores da República, que sim são membros do Ministério Público, e nós temos os procuradores de Estado, que não são membros do Ministério Público, procuradores de empresas, né, federais, que também não são membros do Ministério Público. Então, cuidado, né, nessa confusão. Os membros do Ministério Público são aqueles que são indicados no artigo 188. Nós temos os membros do Ministério Público Federal, que são os procuradores da República, assim conhecidos, né? Nós temos os membros do Ministério Público do Trabalho, que são os procuradores do trabalho. Nós temos os membros do Ministério Público Militar, que são os procuradores do Ministério Público Militar, né? Da Justiça Militar, os procuradores militares, portanto. E nós temos os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, também conhecidos como promotores, né? Esses são promotores, já muda a nomenclatura. E, finalmente, nós temos os membros do Ministério Público dos Estados, né? O promotor lá do Rio de Janeiro, o promotor de Sergipe, o promotor, né, do Pará, né? Que são os membros do Ministério Público Estadual. E, de outra senda, nós temos, né, procuradores que são, assim, fazendo uma comparação grotesca, né, como se fossem advogados, né, advogados do Estado. O procurador federal, por exemplo, não é membro do Ministério Público, é como se fosse um advogado, né, do Estado, né, que de alguma forma tem uma limitação a autarquias e fundações públicas e assim por diante. Nós temos os procuradores de empresas públicas, nós temos os procuradores, que mais? Os procuradores dos estados, né, que é o próprio, como se fossem advogados dos estados, né, o procurador do Distrito Federal, o procurador do Rio de Janeiro, o procurador do município de Belo Horizonte, né? Então, tanto dos estados como municípios, nós temos advogados públicos que são conhecidos com essa nomenclatura procuradores. Então, é importante a gente não confundir isso, tá? Porque existe aí a mesma nomenclatura para denominar carreiras completamente diferentes, tá? Beleza? Então, voltando aqui. Só um minutinho, pessoal. Tom, fica à vontade se você precisar falar, tá? Hoje eu tô com meu... Se você quiser falar na aula, pode falar, tá? Hoje eu tô com meu filho aqui do lado. Pode dar um ruidinho, mas eu imagino que não vai atrapalhar. Se atrapalhar, vocês peçam para eu repetir, não tem problema não. Eu que tô atrapalhando ele, tadinho. Então, ele é fofinho mesmo. Depois ele dá um oi aqui, né, Tom? Quer dar um oi aqui? Ou tem vergonha? Ninguém tá te vendo, cara. Vem cá, vem cá. Rapidinho, cara. Rapidinho. Agora eu falei de você. Coragem. Ao contrário do medo, vem. Vou dar um oi aqui, cara. Você tá cheio de TikTok, não tem coragem de falar isso aqui? Vou dar um oi pra galera aqui. Rapidinho, pra não perder tempo. Aí, ó. O pessoal aqui tá rindo aqui de você. Ninguém tá te vendo não, cara. Aqui, ó. Tá, tchau aí. Fala aí, pessoal. Oi, Tom. Bom dia. Bom dia. Tá aqui, pessoal. Vai lá. Então tá. Então, devidamente justificada aí se houver algum ruidinho, tá? Bem, vamos lá. Para que os membros do Ministério Público possam exercer com autonomia, com independência, nada mais esperado do que eles terem
garantias semelhantes aos dos juízes, que também precisam exercer a sua função com independência e autonomia. Então, aos membros do Ministério Público são garantidas também a vitaliciedade, né, depois de 2 anos, a inamovibilidade, porque aí, se houver uma pressão muito grande, seria, né, para evitar a atuação correta daquele membro, né, seria possível tirar o membro do Ministério Público e colocar em outro local, que obviamente ia interferir completamente na atuação e ele não teria autonomia e independência diante disso, e a irredutibilidade de subsídio. Então, são exatamente as mesmas dos magistrados. E as vedações, né, justamente para que o membro do Ministério Público, que também precisa ser isento, né, embora ele defenda a sociedade, ele não pode defender essa sociedade de maneira a praticar atos de arbitrariedade, de perseguições indevidas. Então, também se estabelecem algumas vedações, né, no artigo 129, parágrafo 5º, incisos 1 e 2. Então, o membro do Ministério Público não pode receber custas, honorários, né, percentagens de qualquer destinatário, de qualquer fim, né, por qualquer fim, não pode receber auxílios de pessoas públicas ou privadas, exceto, né, aquelas permitidas por lei, são bastante restritas, não pode exercer advocacia, inclusive depois que eles saem, eles se afastam do Ministério Público, eles precisam também passar por uma quarentena idêntica às dos juízes de 3 anos, né, sem exercer advocacia, não podem participar de sociedade comercial, mas aí, né, na forma da lei, porque existem algumas exceções, existem os bônus, mas tem, né, obviamente, os ônus em exercer este cargo. Não podem exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, né, uma de docência, né, pública, não privada. Isso não aplica Gente, mas a rede privada. Aquele sol estava um pouquinho quente, né? Eles gente, não podem exercer todo mundo se queimou, não? atividade político-partidária, né? Não podem exercer política... Eu me queimei. Fala baixo. Não podem exercer atividade político-partidária, porque obviamente isso comprometeria, né, a sua função, né? Então são vedações também idênticas às dos magistrados. Tá? Quanto à abrangência do Ministério Público, nós já vimos, né, o artigo 128 da Constituição Federal, no sentido que o Ministério Público, embora uno, né, em finalidade, na defesa da sociedade, pode ser subdividido, a exemplo do que ocorre com o Poder Judiciário, até para manter o mesmo paralelismo do Poder Judiciário. Eles não podem, eles são divididos no Ministério Público da União, dos Estados, e o Ministério Público da União, né, é o federal, o do trabalho, o militar e o do MPDFT, né, aqui do Distrito Federal. Vamos falar um pouquinho da atuação, mas aí já voltada para o Ministério Público do Trabalho. Claro que esse tipo de atuação ele é comum a todos, digamos, ramos do Ministério Público, mas aí a gente já vai tentar exemplificar com situações específicas da justiça do trabalho, né, desse campo trabalhista. Larissa, funk não. Nós temos aqui uma atuação extrajudicial não, e nós temos uma atuação judicial, tá? Larissa, No Ministério Público. funk não. Então, basicamente, o Ministério Público atua fora do processo e também atua no processo. Vai depender exatamente, né, de cada situação. Vamos falar da atuação extrajudicial. Aliás, antes de falar da atuação extrajudicial, me parece relevante mencionar o artigo 129, que trata das funções. Essa atuação ela reflete as funções, né, do Ministério Público. E aqui, falando do Ministério Público como um todo, em alguns casos isso não se aplica ao Ministério Público do Trabalho, né? Então, aqui no artigo 129 diz, são funções institucionais do Ministério Público, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei.
que não é o caso aqui do Ministério Público do Trabalho. Né? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Aqui sim, pode até ter uma questão relacionada ao trabalho, como no direito coletivo de greve, de atividade essencial, né? Zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública. Você imagina se os hospitais entram em greve, né? Né, o Corpo de Bombeiros, né, embora o Corpo de Bombeiros aí já não iria para a competência da Justiça do Trabalho, mas só para dar exemplos de serviços de relevância pública, né, serviço público de transporte, muito comum, serviços bancários, né, enfim, o Ministério Público acaba tendo que atuar, como, por exemplo, suscitando um direito coletivo de greve. Promoção do inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos. Nós iremos ver aqui, ó, né, o inquérito civil, vamos entender o que seria o inquérito civil, nós vamos ver aqui, ó, a promoção da ação civil pública, ação civil coletiva, para a gente entender como é que é essa atuação a partir do 129, inciso 3. Promoção de ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Pode ser que tenha até uma questão trabalhista aí, né? Os indígenas que estejam trabalhando, que estejam sendo explorados, trabalho escravo, né? Então, no final, nós temos aí a possibilidade, né, de ter essa função também no Ministério Público do Trabalho. Nós temos aqui também como função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. E a lei complementar, gente, é essa aqui, ó, que vale a pena a leitura, a lei complementar 75 de 93. Exercer o controle externo da atividade policial na forma de lei complementar, aí já não é da Justiça do Trabalho, né? Atividade policial, embora seja uma atividade de trabalho, nós não temos competência, porque essa competência já é específica, né? Nós requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial, indicados também não é o inciso 8º aí da competência do Ministério Público aí do Trabalho. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Aqui deixa claro que o Ministério Público não é para dar consultoria para entidades públicas, né? Consultoria para um ministério, para uma secretaria de município. O Ministério Público precisa, até para guardar a sua independência e sua autonomia, se manter equidistante, o que poderia prejudicar. Você imagina se o Ministério Público dá uma consultoria X, e vem um outro membro do Ministério Público questionando a consultoria dada a uma secretaria de Estado, a uma empresa pública e assim por diante. Quer dizer, isso comprometeria a própria imagem e a autonomia e a independência do Ministério Público. Tá? Isso tudo, gente, depois vocês leem o artigo 129, só para a gente repassar e para vocês terem ideia de que, primeiro, as funções institucionais do Ministério Público estão previstas na Constituição e elas refletem esta atuação que nós iremos ver a partir de agora. Ana Luísa perguntou da abrangência. Ana Luísa, a gente passou um pouco mais rápido pela abrangência aqui, ó, porque a gente já tinha falado, tá? A gente já tinha falado dela, ó, com o Ministério Público da União, o Ministério Público, embora seja uno, ele pode ser dividido para uma melhor eficiência, né? E isso a própria Constituição permite, quando diz que o Ministério Público ele é, né, da União ou dos Estados, né? Então nós temos o Ministério Público da União, outros Estados, e as carreiras são distintas. Por exemplo, o concurso público para procurador do trabalho, ele é diferente do concurso público para procurador da República, que é diferente do concurso público para o procurador militar, que também é diferente do concurso público dos membros do Ministério Público dos Estados. E aí também, assim, só mais uma curiosidade que eu sei que vocês sabem, mas é importante a gente colocar. Uma coisa é o concurso do Ministério Público para ser um membro do Ministério Público, né, efetivo, para ser um procurador ou um promotor, e outra é para ser servidor. É a mesma coisa na Justiça do Trabalho, né? Os tribunais, eles fazem os seus concursos públicos lá para os seus servidores, né, para os seus analistas, para os seus técnicos, mas existe um concurso público específico
né, para o cargo de juiz. Aqui é a mesma coisa. Às vezes a gente vê lá, concurso do MP, aí você vai ver para os servidores, né, para ser analista lá do Ministério Público, enfim, que é uma carreira bacana também. Mas nós temos concursos públicos específicos para cada um desses ramos, inclusive o concurso público para, né, promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ok? Então, a gente acabou passando um pouquinho mais rápido, porque a gente já tinha falado dessa divisão, né, e explicando que, inclusive no princípio da unidade, né, que embora o Ministério Público seja uno em finalidade, né, que é a defesa, né, da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, é possível que haja, né, uma ramificação do Ministério Público para uma melhor eficiência. Porque você imagina, se o concurso fosse único, né, que existisse só uma carreira de membro do Ministério Público, né, a abrangência da matéria seria muito grande, então a gente perderia em eficiência de especialização desses membros. Né, o camarada teria que saber tudo de tudo e, às vezes, não seria, né, digamos, expert, né, em nada, porque ele teria que, né, atuar em todas as áreas. Então, parece que é mais interessante, exemplo do que ocorre com o Poder Judiciário, fazer esse tipo de divisão para que haja uma especialização, uma eficiência maior. Mas voltando aqui, pessoal, nós temos uma atuação extrajudicial do Ministério Público do Trabalho e uma atuação judicial. Na atuação extrajudicial, o membro do Ministério Público poderá promover o inquérito civil, poderá, né, celebrar um termo de ajustamento de conduta e poderá promover audiências públicas, né, dar algumas recomendações para que o ordenamento jurídico seja, digamos, respeitado, enfim. Isso ele pode fazer enquanto atuando fora dos autos. Mas na atuação judicial, o membro do Ministério Público ele atua sob duas condições. Na condição de parte, em que a ação vai ser ajuizada, né, pelo membro do Ministério Público. E aí eu estou falando do trabalho, mas vale para todos os ramos do Ministério Público, né? Como na atuação de custos legis, que é o famoso fiscal da lei. Dentro do processo, ele não vai ser uma parte, né? A parte vai estar lá, né? A e B, e ele vai estar apenas havendo interesse público, atuando como um parecerista para verificar, dando opinião mais ou menos, né? Exatamente isso, dando opinião. Se entende que se a decisão deve ser X ou Y, como se fosse um auxiliar, né, do próprio juiz. E ele atua como fiscal, ele está ali representando a sociedade, fiscalizando a solução daquele conflito e dando uma opinião dizendo, olha, eu entendo que esse conflito precisa ser decidido dessa forma. Posso falar? Então, nos pareceres, ele inclusive coloca opino pelo, por exemplo, opino pelo provimento do recurso, opino pelo não conhecimento do recurso. É basicamente assim que o Diego o Ministério Público Você não vai funciona. mais morar no coração do Diego. Você não vai mais morar no coração do Diego. Pois bem, vamos lá na atuação extrajudicial. Na atuação extrajudicial, ele pode promover um inquérito judicial. O que é um inquérito judicial? É um procedimento administrativo, inquisitorial, facultativo, de investigação de fatos sem necessidade de contraditório e da ampla defesa, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa ou por designação do PGT, do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, com a finalidade de encontrar elementos de convicção de lesões ou ameaças de lesões aos direitos trabalhistas. Deixa eu explicar para você o que isso quer dizer. Vamos supor que o membro do Ministério Público, né, e aí eu já vou, mais uma vez, embora valha para todo, né, o Ministério Público, eu vou dar exemplos do Ministério Público do Trabalho.
Vamos supor que ele tome conhecimento de uma irregularidade, né, de uma legislação trabalhista, de uma, por exemplo, de uma prática de assédio moral coletivo, de uma discriminação coletiva, né, que uma determinada empresa esteja fazendo. Ou ele toma conhecimento pessoalmente, ou toma conhecimento por provocação. Alguém fez uma denúncia lá no Ministério Público. O que o membro do Ministério Público pode fazer? Se ele não tem certeza que isso esteja efetivamente ocorrendo, se ele não tem elementos suficientes para reconhecer que isso esteja ocorrendo, ele precisa investigar, ele precisa reunir provas para a formação da sua convicção, no sentido de que houve a irregularidade, né, de direito, houve a ofensa, né, à ordem jurídica, a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou não houve, porque ele pode entender, olha, não, investiguei, não encontrei nada, então vou arquivar esta denúncia, vou arquivar esse procedimento, né, prévio. Então, o inquérito civil, ele tem justamente a finalidade de reunir elementos probatórios para a formação da convicção do membro do Ministério Público a respeito de lesão ou ameaça de lesão a direitos trabalhistas, né? Obviamente, individuais, homogêneos, coletivos e difusos. Então, no final das contas, a gente pode dizer que o inquérito civil, ele é um procedimento administrativo que ocorre no âmbito do Ministério Público, na sua atuação extrajudicial, e que, por ser um procedimento administrativo voltado à própria formação da convicção do procurador do trabalho, não precisa observar contraditório em ampla defesa. Não se trata ali de chegar e determinar que a empresa se defenda. Até porque não existe nenhuma acusação ainda constituída pelo membro do Ministério Público. Ele está investigando. É claro que nessa investigação ele vai chamar lá os representantes, vai ouvir esses representantes, vai fazer as suas perguntas, mas ele não precisa dar prazo de defesa, porque não existe ainda uma acusação formalmente estabelecida pelo membro do Ministério Público. Então, não é necessário que haja contraditório, que haja ampla defesa. O que ele vai fazer, o membro do Ministério Público, investigar. Deixa eu investigar para verificar se eu entendo que efetivamente houve, né, ameaça de lesão ou não. Ele vai fazer de ofício, ele pode fazer de ofício, ou ele pode fazer a requerimento de qualquer pessoa, por, né, designação do Procurador-Geral do Trabalho, né, que teve conhecimento de determinado fato. Olha, o Procurador-Geral do Trabalho ele não vai determinar que ajuize a ação civil pública ou ação civil coletiva. O que ele vai fazer é o seguinte: olha, tomamos conhecimento desse fato, preciso que investigue. Então, um caso bem peculiar para vocês começarem a entender a atuação do Ministério Público. Existia uma empresa... só um minutinho. Vou te... Existia uma determinada empresa aérea que não pagava os passaportes para os seus empregados que precisavam viajar, né, atendendo os voos. Os comissários, né, as aeromoças, não me recordo se os pilotos estavam incluídos. Eles não pagavam. Quer dizer, a pessoa não pode exercer a sua atividade profissional porque ela não tem o passaporte, não pode entrar no país se não tiver o passaporte. Então, quem tem que segundo a lógica do direito do trabalho, quem tem que arcar com os custos necessários para o exercício do trabalho? A empresa. Ela assume esses custos. Aí o Ministério Público entrou com uma ação contra essa empresa aérea. Tentou fazer na verdade, melhor recordando, ela investigou e conseguiu fazer o termo de ajustamento de conduta em relação ao passaporte. O que é o termo de ajustamento de conduta, já para adiantar? Uma vez detectada a irregularidade pelo membro do Ministério Público, né, de que houve efetivamente uma ameaça de lesão aos direitos trabalhistas, né, e aqui
os direitos meta-individuais, a gente vai explicar melhor o que é isso, meta-individuais, o membro do Ministério Público, ele pode buscar um ajustamento de conduta, ou, caso isso não seja possível, ele entrar com uma ação civil pública, entrar judicialmente com ação, já que ele não conseguiu fazer um acordo extrajudicial com o infrator. Neste caso específico dos passaportes, ele conseguiu fazer o acordo, né, com a empresa, tá bom, vou fazer, não sei o quê, tal, e aí se estabelece, olha, você vai ter que pagar, vai ter que ressarcir, vai ter que regularizar a situação em tantos, né, no prazo de tantos dias e assim por diante. Bem, só que esta mesma empresa, né, de forma incoerente, não queria fazer um acordo em relação aos vistos. O que adianta o passaporte se você não tem o visto de entrada para o país? E em alguns países o visto é pago, né, como para ingressar nos Estados Unidos. Você paga um valor do custo de emissão desse visto. Em outros países, você, né, o visto é ali no aeroporto mesmo, na hora que você está entrando, ele já dá ali na hora e está tudo resolvido. E você não paga nada. Obviamente, se não tem custo, o empregador não teria que pagar, mas para esses países que cobram pela emissão do visto, nada mais razoável que a empresa aérea pagar para os seus empregados que estão exercendo aquela atividade, que precisam, né, do visto para exercer a atividade. E aí, como essa empresa aérea não quis fazer um acordo, né, que seria o termo de ajustamento de conduta, o membro do Ministério Público acabou por ajuizar, portanto, uma ação civil coletiva, pública, com aqueles em desfavor, daquela empresa. Tá? Então, é mais ou menos esta a linha, né? Quer dizer, o membro do Ministério Público, em princípio, ele vai investigar se ele ainda não está convicto. Uma vez convicto de que não há nenhuma lesão a direito meta-individual, ele pode arquivar, né, aquele procedimento sem tomar nenhuma medida, mas se por acaso ele entender que está convicto, né, ele vai buscar um termo de ajustamento de conduta, pode buscar um termo, não é uma obrigatoriedade, né, tentar negociar com a empresa, olha, vamos tentar aqui fazer um acordo, é mais razoável, mais tranquilo, ou, caso isso não seja possível, ele ajuiza, né, uma ação civil pública ou ação civil coletiva para discutir judicialmente a questão. Muito bem lembrado pelo Elson Miessa que, abre aspas, né, tá aqui na nossa projeção, o inquérito civil e o termo de ajustamento de conduta são facultativos, não é uma obrigatoriedade. De modo que o Ministério Público, tomando ciência de lesão ou ameaça de lesão a direitos trabalhistas, poderá imediatamente ajuizar a ação civil pública. Tá? O comum, por uma questão de cautela, né, a grande maioria dos casos, eu confesso que eu não me recordo aqui de cabeça nenhum que foi ajuizado já diretamente a ação civil pública, mas o comum, pode até acontecer por uma questão de urgência também, né, mas o comum é que ele, o membro do Ministério Público, investigue, né, reúna as provas que entende necessárias, que aí seria o inquérito civil, se convencendo, né, de que houve ameaça de lesão ou lesão a direitos meta-individuais trabalhistas, que ele busque fazer um acordo, né? Então, eles têm várias reuniões lá no Ministério Público, os representantes da empresa e o procurador, né? Isso tudo de forma pública, sim, ainda que não haja contraditório e ampla defesa no inquérito civil, esses procedimentos são públicos e precisam ser registrados, né? Então tem lá a ata, tudo bonitinho. E aí, se não conseguir, né, chegar a um acordo, a um consenso, aí sim se ajuiza uma ação para resolver esta questão. Tá? E aí é o judiciário que vai analisar, vai verificar se houve ameaça ou não, né, ao direito meta-individual trabalhista. Ainda na ação extrajudicial, né, então vimos o inquérito civil, vimos o termo de ajustamento de conduta, lembrando,
Em se fazendo o acordo, pessoal, a partir do termo de ajustamento de conduta, e é um acordo extrajudicial entre o Ministério Público e o infrator, lá vão ser estabelecidas algumas condições, e caso essas condições não sejam respeitadas, caso o acordo não seja cumprido pelo infrator, o termo de ajustamento de conduta vale como um título executivo extrajudicial. O que significa isso? Significa que o membro do Ministério Público vai executar diretamente esse termo na Justiça do Trabalho. Ele não vai precisar discutir se houve ofensa ou não aquele direito meta-individual, a um direito difuso, a um direito coletivo, a um direito individual homogêneo. O membro do Ministério Público ele vai chegar bem assim, olha, havia um acordo para que esta empresa contratasse não sei quantos aprendizes para que cumpra a cota legal de aprendiz, né? Dentro desse prazo, e ela não cumpriu. E neste acordo se estabelece que, caso ela não cumprisse, ela ia pagar uma multa de, vamos lá, R$15 mil por aprendiz não contratado por dia, por mês, não importa, né? E são as condições que ali são estabelecidas. Então, portanto, além disso, iria pagar uma indenização por danos morais coletivos de R$500 mil. Né? Então, eu quero executar esses valores. E aí, o judiciário não vai verificar se tinha que contratar, se não tinha que contratar. Isso já está estabelecido, já é uma obrigação entre as partes. Já é um título executivo, né, que precisa ser cumprido. O judiciário, basicamente, vai executar aquele título. Então, é uma ação de execução de título executivo extrajudicial, que é o termo de ajustamento de conduta. Né? Artigo 876. Olha o que diz o artigo 876 aqui. Olha o que diz o artigo 876, só para vocês conhecerem. Fala de execução, o artigo 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeitos suspensivos, acordos quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. Então, o artigo 876 deixa claro que o termo de ajuste de conduta é um título executivo extrajudicial e que vai ser executado. Ele não vai ser validado. Né? A obrigação ali não vai ser discutida se era devido ou não. Isso já está determinado, né? Basicamente. Ele só vai ser executado em virtude, né, do seu descumprimento. Vale, portanto, como uma sentença judicial. A grande diferença é que a sentença judicial é o título executivo judicial, porque feito pela justiça. Já o termo de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, mas para fins de execução, eles são equivalentes. Ambos são executáveis, né? Ambos precisam ser cumpridos e a Justiça do Trabalho basicamente vai apenas determinar o cumprimento daquela obrigação. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Exatamente, Marina. No caso do termo de ajustamento de conduta, não vai ter fase cognitiva. Né? Não vai ter a declaração de que aquela obrigação é devida, de que aquele direito foi constituído. Na verdade, vai direto para a execução. Então, é uma ação de execução em relação a esse termo de ajustamento de conduta. Pois não, Ana Luísa? Professor, essas audiências públicas, elas são durante o termo de ajustamento? Não. Assim, em princípio, podem até ser, né, a depender do contexto, mas aqui o objetivo dessas audiências públicas é mais para reunião de informações, né, a respeito de determinada situação, para que o membro do Ministério Público entenda melhor aquela questão ou até recomende determinada situação. No termo de ajustamento de conduta, normalmente as audiências, vamos lá, para não confundir, elas são entre os interessados, mas elas são públicas no sentido de que qualquer pessoa pode, né, assim,
assistir, né? E precisa se dar publicidade a essas audiências, né? Então, elas não são audiências privadas em que o conteúdo daquelas audiências ficará restrito às partes. Não, elas são públicas porque o ato, a atividade do membro do Ministério Público acaba também, via de regra, sendo uma atividade que precisa se dar publicidade para que não haja qualquer tipo de abuso. É uma garantia do cidadão de que o membro do Ministério Público ele não vai abusar. Essas audiências públicas não, é quando é mais pública no sentido da finalidade, né, de você chamar diversos segmentos, diversos setores, né, da sociedade para entender melhor, né, aquele contexto, aquela situação, até para a formação de convencimento do membro do Ministério Público. Tá? E agora a atuação judicial. A atuação judicial é a atuação em juízo, é quando o membro do Ministério Público atua num processo. Basicamente é isso. Ele vai atuar no processo na condição de parte ou na condição de fiscal da lei. Na condição de fiscal da lei é aquilo que eu falei para vocês. Ele, dentro do processo, ele não é parte, não foi ele que ajuizou a ação, né? A ação não foi ajuizada em desfavor dele também, não é parte, mas ele está ali para verificar se o ordenamento jurídico está sendo cumprido. E aí ele vai opinar, né? No caso do Ministério Público do Trabalho, ele opina em fase recursal, em algumas situações em que haja interesse público. Que se entenda que há interesse público, não é em todo o processo que ele vai opinar. Só naqueles em que a própria Lei Complementar 75 autoriza, né? Envolve aí um interesse de um menor, envolve um interesse público de uma maneira mais significativa. E aí, no rito sumaríssimo, esse parecer é oral, né? No rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos, o parecer é oral, e no rito ordinário, acima de 40 salários mínimos, ele emite um parecer escrito. Ele basicamente vai analisar o recurso da parte, e, né, as contrarrazões, e vai fazer um papel muito semelhante ao do tribunal. Ele vai avaliar, vai dizer, olha, entendo que esse recurso precisa ser conhecido e precisa ser provido, entendo que esse recurso não deve ser reconhecido, entendo que esse recurso ele deve ser conhecido, mas não pode ser provido, e vai se justificar. Então, para o judiciário, é até uma certa comodidade, porque vai ter lá a análise de um procurador do trabalho prévia, né, sobre o que ele entende que deve acontecer, né, naquele processo. Ele está ali como fiscal, né, dando a sua opinião de como o ordenamento jurídico deve ser preservado. Já na atuação na condição de parte, o membro do Ministério Público ele promove a ação civil pública, que envolve direitos difusos e coletivos, ou ação coletiva, civil coletiva, que são direitos individuais homogêneos. Bem, daí, pessoal, a gente já sabe de antemão que o Ministério Público ele não atua em qualquer violação a direito. Ele atua na violação dos direitos meta-individuais. E por que ele atua apenas na violação de direitos meta-individuais? Porque o próprio artigo 127 assim determina, né, no caput, na parte final. Então, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, né, e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, em relação a direitos individuais disponíveis, o Ministério Público não atua. Mas os direitos individuais indisponíveis, ele vai atuar, e mais restritamente, devendo ser direitos individuais homogêneos, que tenha, né, uma origem comum, digamos assim. Rapidamente, porque isso, imagino que os senhores já tenham visto, né, em processo civil. O que seriam os direitos difusos, né? E aí, mais uma vez, eu vou me basear aqui nas lições do Ellison Miessa, quando ele se debruça sobre o artigo 81 do parágrafo único do CDC. Né? 81, parágrafo único do CDC, que é onde tem esses conceitos, né, do que seriam direitos ou interesses difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Né? Primeiro, o artigo 81.
Interesses difusos seriam entendidos, né, como os transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Direitos coletivos são aqueles transindividuais, ou seja, de mais de uma pessoa, né, de natureza indivisível que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária para uma relação jurídica básica. Aí a gente já vê uma diferença entre difuso e coletivo. Enquanto os direitos difusos nós não podemos identificar exatamente quem são as pessoas, são pessoas indeterminadas, nos direitos coletivos nós conseguimos identificar o grupo. Então, o grupo de trabalhadores daquela empresa, por exemplo, o grupo de trabalhadores daquela categoria. A gente consegue identificar essas pessoas, né? Já nos direitos individuais, não. Pode ser qualquer pessoa da sociedade aqui, do Brasil, né? Então, por exemplo, quando envolve concurso público, em tese, nós estamos ali falando de interesses difusos, porque, em princípio, qualquer pessoa poderia ter interesse em prestar um concurso público. São pessoas indeterminadas. Você não consegue identificar como um grupo específico, né, de uma empresa, um grupo específico de uma etnia e assim por diante. Entendeu? Então, a grande diferença entre os difusos e os coletivos é que nos coletivos você consegue identificar que o titular daquele direito é um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas, ao passo que o difuso não, são pessoas indeterminadas. E, finalmente, os direitos individuais homogêneos, que aí você consegue identificar o indivíduo. Você não vai identificar o grupo, você vai identificar fulano, Beltrano, é o Cristiano, é o Rodrigo, o Marcelo, é a Catarina e assim por diante. Né? E ainda há uma origem comum deste direito. Basicamente, esta é a perspectiva legal do que seriam os direitos meta-individuais. Portanto, se o direito é só meu, ele não é um direito que envolva outras pessoas, já por si só não pode ser objeto da atuação do Ministério Público. Aqui nós estamos falando de direitos meta-individuais, direitos que envolvam algumas pessoas, pessoas indeterminadas, um grupo, uma classe, uma categoria, ou alguns indivíduos, mas aí, neste caso, havendo aí uma origem comum desse direito. Pois bem, aí o Edson Miessa fala, o MPT ajuiza ação civil pública para que determinada empresa pública, dando um exemplo, contrate trabalhadores somente por concurso público. Esse é o caso típico de direito difuso. Então, tem um problema com concurso público, enfim, a empresa pública, por exemplo, ela não está contratando os servidores por meio de concurso público, ela está ofendendo a ordem jurídica, que determina que os servidores de uma empresa pública sejam contratados mediante concurso público, e aí o Ministério Público atua nessa situação, defendendo direitos difusos de toda a sociedade, ou de pessoas indeterminadas, digamos assim. Tá? Teve um caso muito interessante, que era de um banco público. O que o banco público fazia? Ele contratava todos os seus servidores por um concurso público geral, para escriturário. E aí, internamente, ele promovia os servidores, os candidatos aprovados, nas devidas carreiras específicas. Por exemplo, eu fazia um concurso para escriturário, cujo salário era 3 mil. Aí, internamente, porque eu sou bacharel em Direito, eu era designado a uma função de advogado ganhando 15, 20 mil. O Ministério Público entendeu, e na minha avaliação com razão, que isso seria uma burla ao concurso público, porque se determinada atividade exige uma formação específica, o concurso público deve ser específico. Pode ser até um concurso público único, mas existem várias carreiras que devem ser buscadas em provas específicas. Você faz um grande edital, mas, olha, para advogado, os candidatos vão ser submetidos a esse tipo de conhecimento, para escriturário, esse tipo para médico, que também exige uma formação específica, os candidatos vão fazer esse tipo de concurso. Então, as provas são diferentes, as avaliações são diferentes. É como se fossem vários concursos numa etapa só,
num processo seletivo só. Né? O edital ele contempla várias carreiras, mas as provas são completamente diferentes, e aí sim você consegue identificar qual é o melhor candidato para cada carreira. Né? O camarada que faz o concurso público para escriturário, ele não vai poder fazer o concurso público para bacharel direito, para advogado, melhor dizendo, para advogado, ou para médico, se não fizer uma outra inscrição e se não houver coincidência, enfim, de horários e datas e assim por diante. Entendeu? Então, me parece que, nesse caso, o Ministério Público andou bem, porque qual que é o grande problema? O grande problema é que, se eu faço um concurso único, com provas únicas para carreiras que exigem informações completamente diferentes, pode internamente estar havendo uma bula, né, da ideia de concurso público de impessoalidade, por exemplo. Quem garante que essa pessoa que ascendeu a função internamente, né, a função de advogado daquela empresa pública, é o melhor candidato e não ascendeu em virtude de uma preferência pessoal, né, do chefe do departamento jurídico? Quem garante que aquele, né, candidato que tem muito conhecimento na área jurídica foi recusado por uma decisão razoável e não por uma perseguição do chefe do departamento jurídico que não ia com a cara dele? Então, quer dizer, são situações que podem ofender a moralidade administrativa e que não são convenientes. E mais, né? Às vezes eu, enquanto bacharel de direito, não tenho interesse em fazer um concurso público para escriturário ganhando, né, X, mas eu teria interesse de fazer concurso público para aquela empresa pública para advogado ganhando 15. Né? Então, realmente me parece que há uma bula aí, sim, a ideia, né, de concurso público, razão porque, né, inclusive, no primeiro momento essa ação foi julgada, civil pública foi julgada procedente, e depois eles fizeram um acordo, né, para tentar, de alguma forma, resolver a questão. Tá? Aqui o exemplo dado pelo Edson Miessa de interesse coletivo o Ministério Público trabalha, juiz ação civil pública para impor a obrigação de fazer a determinada empresa, para que instale equipamento de proteção coletiva na empresa. Vejam que, por que é interesse coletivo aqui? Porque o interesse é de todos os trabalhadores daquela empresa, de serem protegidos. Então, você consegue identificar o grupo. Embora envolva vários empregados, você consegue identificar, olha, é o grupo de trabalhadores daquela empresa. E aí sim o Ministério Público pode atuar. Então, por exemplo, tem uma caldeira, né, que está para explodir. O Ministério Público, para evitar uma lesão, né, à saúde de todos os trabalhadores, né, daquela empresa, ele pode entrar com uma ação civil pública para que essa caldeira seja substituída, para que o trabalho seja interrompido enquanto a caldeira não for consertada e assim por diante. Tá? Então, me parece que esse exemplo, ele de alguma forma, ele é bem claro, né, de uma hipótese de interesse coletivo envolvendo a atuação do Ministério Público do Trabalho. Agora, individuais homogêneos, né, você consegue identificar exatamente quem são as pessoas, que são os titulares daqueles direitos, e aí há uma origem comum do direito. O Ministério Público ajuiza a ação civil pública requerendo a condenação da empresa ao pagamento adicional de salubridade a todos os trabalhadores do setor X. Então, vamos supor que nós temos trabalhadores de um setor específico, você consegue identificar quem são esses trabalhadores, e aí o Ministério Público ajuiza uma ação para que haja o pagamento de adicional de salubridade, porque aqueles empregados do setor X estão em contato com agentes insalubres. Agora, alguém perguntou aí, e se forem interesses individuais heterogêneos? Ou seja, não há uma origem comum. Por exemplo, eu tenho direito a horas extras, o fulano tem direito adicional de salubridade, o Beltrano tem direito ao 13º. O Ministério Público poderia ajuizar uma ação civil pública envolvendo esses empregados? Não, porque os interesses são individuais heterogêneos, não vêm de uma origem comum. Né? Lembrando aí do artigo 81 do CDC, parágrafo único, inciso 3, que identifica o interesse individual homogêneo como aqueles decorrentes de origem comum. É o mesmo direito para todos.
para todos. É uma mesma situação fática que enseja o mesmo direito para todos. Tá? Então, esta é uma exigência, porque a ideia do Ministério Público é uma ideia que tem que ser baseada também na eficiência. Você imagina se o Ministério Público pudesse ajuizar ação em qualquer situação. Quer dizer, ele ia perder a sua eficiência para a defesa do interesse social de uma maneira geral, porque ele deixaria de focar, né, naquilo que é mais relevante, que é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses meta-individuais, para ficar, né, de alguma forma, se debruçando para situações individuais que o próprio titular do direito pode contratar um advogado, se for assim o caso, e ajuizar uma ação. Então, como existem, né, como existe, melhor dizendo, escassez de recursos, e como o membro do Ministério Público ele é um fiscal, né, do ordenamento jurídico em prol da sociedade e não de interesses individuais particulares, há uma restrição legal de sua atuação a direitos meta-individuais, direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, ou seja, aqueles direitos, né, de pessoas determinadas que tenha origem comum, que provenham de um mesmo fato. Né? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Então, para direitos difusos coletivos, tem que ajuizar uma ação civil pública. E para direitos... Na verdade, é só uma diferença de nomenclatura. Né? A gente chama de ação civil pública aquela que envolve direitos difusos e coletivos, e ação civil coletiva aquelas que envolvem direitos individuais homogêneos. Então, para fim de Ministério Público, é só uma questão de nomenclatura, mas a ação é exatamente a mesma. Assim, né? Não tem muita diferença, o rito é o mesmo e assim por diante. É possível ainda que o Ministério Público ajuize uma ação anulatória, né, para buscar anular, né, uma cláusula de acordo ou convenção coletiva. Então, ele tem essa possibilidade ainda na condição de parte. E como eu falei para vocês, né, o próprio artigo 114 permite que o Ministério Público ele suscite dissídios coletivos em questões relacionadas à greve de atividades essenciais. Artigo 114, parágrafo 3º. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Vejam, a gente precisa entender a arquitetura da Constituição para chegar a esta conclusão. Vamos supor que exista um certo conflito entre uma empresa que presta um serviço essencial e os seus empregados. Eles tentam negociar, não conseguem, tentam indicar um mediador, que também tem pouco sucesso. E aí, eles têm algumas opções. Eles podem suscitar um dissídio coletivo, um deles, né, o Sindicato dos Trabalhadores. Só que para suscitar o dissídio coletivo, segundo o artigo 114, parágrafo 2º, é essencial que haja um acordo, uma consonância da parte contrária. Eu posso suscitar, mas essa parte, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores suscita o dissídio coletivo para resolver aquele conflito, né, coletivo. Só que a empresa fala, eu não concordo com a solução desse conflito por meio de dissídio coletivo. Pode ser que aconteça isso. E aí o dissídio coletivo não pode prosseguir. Porque o artigo 114, parágrafo 2º diz, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultada às mesmas de comum acordo. Exige um comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo. Se o outro não concorda, não tem como prosseguir. E aí como é que fica a solução disso? Aí vamos supor que eles vão para a etapa seguinte. Poxa, então se eu não posso suscitar o dissídio coletivo, eu vou fazer uma greve. E aí há uma greve numa atividade essencial, recolhimento de lixo.
hospital, transporte público, sistema bancário, setor aéreo. Como é que fica a sociedade nisso? A gente vai esperar eles resolverem e todo mundo é prejudicado, toda a sociedade? Então, por isso, de maneira bastante inteligente, o próprio Constituinte Derivado, ele colocou, olha, em caso de greve em atividade essencial, não dá para esperar as partes resolverem entre elas, porque o interesse da sociedade está sendo prejudicado, impactado por esse conflito entre as partes. Então, se diz, em caso de greve de atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então, uma outra forma, né, de atuação judicial do Ministério Público. Aí nós temos os custos legis, né, como eu falei para vocês, o Ministério Público atuando como fiscal da lei, emitindo pareceres no processo, né, então tem um recurso lá, ele vai emitir um parecer sobre o que ele acha que é possível decidir naquele conflito. E aí, só para ficar mais claro, eu gostaria de falar de alguns casos em que o Ministério Público atua, né, na área trabalhista. Então, é muito comum o Ministério Público atuar em desvirtuamento de relações de trabalho. Então, fraudes trabalhistas como empresas que contratam sem concurso público, empresas que contratam por meio de cooperativas fraudulentas, né, o caso de pejotização, né, que há uma fraude, uma empresa que contrata os seus trabalhadores como se fossem pessoas jurídicas, né, estabelecem relações comerciais quando, na verdade, é uma relação clara de emprego. O Ministério Público atua muito em condições degradantes de trabalho, né, e aí envolvendo trabalho análogo a escravo. Então, lá numa fazenda ou até numa confecção numa cidade, existe aí um trabalho em condições análogas a de escravo, ou um trabalho em que os empregados são impedidos de, né, ter o seu direito de ir e vir cerceados sob a alegação de que eles têm uma dívida com o empregador e que só podem sair quando pagarem essa dívida, né? Casos em que o trabalhador, poxa, não tem água potável, trabalha ao relento, trabalha sob sol, não tem nenhuma instalação sanitária por perto, quer dizer, as condições são muito degradantes. Casos de assédio moral coletivo, não pode ser um assédio moral individual, porque aí seria um direito individual, que não é homogêneo. Ou não pode ser... Uma vez eu peguei um caso de um supermercado, uma rede de supermercados muito grande no país. É natural que esta rede tenha alguns casos de assédio moral, algumas alegações, né? É natural que isso aconteça, porque a empresa é muito grande. Então, o membro do Ministério Público juntou umas 5, 6 casos e disse, opa, tem assédio moral coletivo, como se a política da empresa, né, de tratamento de seus empregados gerasse um assédio moral. Eu não fiquei convencido disso, né, porque os fatos eram completamente diferentes, né, não dava para entender a origem comum. Portanto, eu não entendi que havia uma violação a direitos individuais homogêneos. Eu entendi ali que havia direitos individuais heterogêneos, cada qual com a sua situação. Eram empregados de localidades diferentes, mercados diferentes, fatos completamente diferentes, chefes diferentes, né? Não era uma política da empresa que estava gerando isso. Era o tratamento individual de um chefe com o seu empregado, que às vezes descambava para uma ação mais violenta, né, sob perspectiva moral. E aí eu entendi que não era o caso de uma ação civil pública. Assim, o empregado tem direito, né, a uma indenização por danos morais, mas o Ministério Público ele não poderia agir naquele caso e pedir uma indenização por danos morais coletivos, né, uma indenização por danos morais para a sociedade, para colocar num fundo, né, X, né, que no caso o mais comum é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o que alimenta o seguro-desemprego, alimenta o FGTS. Então eu entendi que não era este o caso. Né? Assim, o empregado ele tinha o seu direito individual, ele poderia buscar o seu ressarcimento, como ele o fez na ação individual, mas não cabia o Ministério Público, né, de alguma forma, buscar ajuizar uma ação civil naquele caso coletivo. Tá? Questões de discriminação, por exemplo.
né? Pode ser que a empresa tenha uma política discriminatória, fez um anúncio discriminatório, né? Discriminando um grupo específico, né? Os homoafetivos, as mulheres, os homens, os obesos, enfim, né? Os negros. Teve um caso também que o Ministério Público ajuizou, que também não colou muito, né? Assim, ele pegava a composição dos empregados de bancos e verificou que a quantidade de negros contratados era pequena, comparada à dos brancos. E aí entendeu que havia uma prática de racismo. Embora eu seja muito sensível a essa situação e de fato, o mercado de trabalho, ele, como um todo, ele não é tão inclusivo, né, a alguns grupos, não se poderia dizer que o banco adotava uma política discriminatória. Na verdade, era um reflexo da nossa própria sociedade, em que havia uma dificuldade maior de ascensão, né, dos trabalhadores pretos, né, usando a nomenclatura hoje em dia entendida como adequada. Então, aquilo era um reflexo da nossa sociedade e não um racismo ou uma discriminação, digamos, deliberada por parte daqueles empregadores. Então, se parecia mais eficiente adotar políticas, talvez afirmativas, né, mas, claro, havendo previsão legal, havendo algum tipo de política espontânea da empresa, do que efetivamente entender que ali havia uma discriminação deliberada. Ali, na verdade, era só reflexo de uma discriminação que, infelizmente, existe. Então, também não poderia se obrigar, né, apenas aquele setor, né, a resolver a questão. Isso tem que ser decidido ou resolvido de uma maneira um pouco mais ampla, né, com um trabalho um pouco, digamos assim, mais complexo. A solução não poderia ser fácil ali. E realmente o Ministério Público não logrou êxito nesses casos, né, e foi ali há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e foram algumas ações ajuizadas para alguns bancos. Nós temos também situações de trabalho infantil, né? Tem um caso aqui muito emblemático do lixão, né? Das crianças que trabalham no lixão, que o Ministério Público entrou com uma ação. Também um problema difícil, social, muito complexo, né? Enfim, um questionamento se deveria ser o Ministério Público do Trabalho que teria, digamos, essa possibilidade de discutir essa questão, né? Mas houve o ajuizamento da ação, a questão de mérito é outra. Atuação para a proteção à saúde e meio ambiente do trabalho, né? Então, situações em que a empresa não obedece às normas de segurança e saúde do trabalhador, situações em que a empresa ela não adota os programas de saúde, né, determinados por lei, a empresa ela não disponibiliza os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva para os seus trabalhadores. O Ministério Público pode e deve atuar, né? Inclusive em caráter preventivo, que é a atuação mais efetiva. Você não atua para reparar o problema, mas sim para prevenir a ocorrência do acidente. O Ministério Público também atua em várias situações relacionadas à cota de aprendizes de pessoas com deficiência, né? A legislação determina cotas em algumas situações, tanto para aprendizes como para pessoas com deficiência. Essas cotas não são observadas. O Ministério Público pode atuar, né, na condição de defensor da ordem jurídica. Tá bom, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta relacionada ao Ministério Público? Ficou claro para vocês? Pessoal, a carreira do Ministério Público é uma carreira belíssima, tá? Como os senhores bem sabem, o Ministério Público, a exemplo da advocacia, são funções essenciais à justiça. Então, eles realmente têm um papel extremamente importante para a realização da justiça em nosso país. Tá? O concurso é um concurso muito difícil, né? Exemplo do concurso de magistratura, é um concurso nacional, mas, assim, quem tiver interesse, quem gosta, né, tanto, né, sua perspectiva da área federal, como, né, estadual, como do
trabalho, militar, é uma carreira muito interessante. Tá? E há o guarda, sob o ponto de vista institucional, um paralelismo com a carreira de juiz. Né? E às vezes até porque a lei complementar 75 de 93 ela é mais moderna, tem até mais direitos, né, do que os juízes, né, digamos assim, de maneira mais direta. Então, realmente, me parece algo extremamente interessante para aqueles que, de alguma forma, querem enveredar pelas carreiras públicas. Falando rapidamente, e mais a título de curiosidade, sobre a advocacia trabalhista, e aí de forma bastante resumida. A advocacia também, ela é uma função essencial à justiça. O artigo 133 da Constituição estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Tá? Então, também é algo importantíssimo. A gente sabe que, de acordo com o artigo 791 da CLT, os advogados, as partes, eles podem ajuizar a ação trabalhista sem a presença de advogados, sem estarem representados por advogados. Mas, na prática, acaba que as partes, na grande maioria das vezes, estão representados por advogados. Curiosamente, quando eles não estão, isso ocorre muito em razão do empregador não ter recursos. Quando a gente vê o exercício do jus postulandi, não é pelo empregado. Porque o empregado, ele não conhece a legislação trabalhista, ele não tem a menor condição dele ajuizar a ação sem advogado. Mas o empregador, ele é acionado, não é uma opção ajuizar a ação ou não sem advogado. Quando ele é acionado, se ele não tem dinheiro, o que ele faz? Ou ele nem se defende, e aí ele é rebelde, ou ele aparece lá no dia na Justiça do Trabalho, sem advogado. O empregado, se não tem dinheiro, ele simplesmente não ajuiza a ação. Ou, e aí o mercado se ajustou. O mercado de trabalho da advocacia trabalhista se ajustou. Como o empregado, via de regra, não tem dinheiro, mas ele tem uma expectativa de ganhar dinheiro, né, ganhar aquela ação, o que os advogados trabalhistas de empregados fazem? A de êxito. A contratação dos honorários é feita mediante o êxito, ou a partir do êxito daquela ação. Então, o empregado ele não tem nenhum custo inicial para contratar o advogado, mas, em compensação, o advogado vira praticamente um sócio daquele empregado. 10%, 20%, 30%, já vi de 40%, já vi de 50% do que o empregado ganha. É muita coisa. Né? Chega a ser, na minha avaliação, né, com o devido respeito, aí, não sei, chega a ser algo muito sensível. Você cobrar, um advogado cobrar 50% daquilo que o seu cliente vai receber. Mas já vi. O normal é entre 20% e 30%, que já é muito. Já é muito. Então, normalmente, o empregado ele sempre tem advogado, porque mesmo sem dinheiro, ele contrata um advogado que diz o seguinte: olha, você não precisa pagar nada agora, você me paga o que você ganhar, 20%. Para aquele empregado que não tem nada, não tem expectativa, né, de conseguir fazer isso, né, de conseguir aquele dinheiro sem ter que ajuizar a ação, ele vai dizer assim: eu aceito, então. Então tá bom. E aí 20% a 30% do que aquele empregado ganhar vai para o advogado. Já o empregador, não. O empregador, se ele não tem dinheiro, ou ele não comparece, ou ele comparece sem advogado. Sem defesa, sem nada. E às vezes a gente vê, né, o próprio reclamado fazendo a sua defesa oral em audiência. Né, em audiência. Não são as situações comuns, tá? O normal é que tanto empregado como empregador tenha o seu advogado. Para que eles possam, né, realmente
ter um debate mais profundo, ter, né, um processo em que as teses são apresentadas de uma maneira mais clara, né, porque o juiz não vai poder apresentar tese pelas partes, o juiz ele tem que ser imparcial. Então, ele não vai poder atuar em substituição de um advogado, ou atuar em favor de uma das partes que não tem advogado. Não vai poder fazer isso, porque isso compromete sua imparcialidade. A advocacia trabalhista, sim, ela é uma advocacia muito curiosa e interessante, tá, pessoal? Porque, além de exigir conhecimento em várias áreas, não se resume a só direito do trabalho. Não se resume só a processo de trabalho. Né? O advogado trabalhista tem que conhecer processo civil, porque o processo civil complementa o processo de trabalho, né? Como nós já vimos, artigo 15, artigo 769. Né? O advogado trabalhista precisa conhecer direito civil, né? Porque muitos casos são relacionados à reparação civil, né? A indenização que o empregado faz jus. Ele precisa conhecer, né, em alguns casos, direito empresarial, né? Discussões relacionadas à empresa, recuperação judicial, falência, grupo econômico, entre outros, né, outras questões. Ele precisa conhecer, obviamente, direito comercial, direito administrativo, né, porque às vezes há uma questão relacionada ao empregado público. Ele precisa conhecer, às vezes, até direito internacional público, né, em alguns casos, direito internacional privado, né, unidade de jurisdição, de execução, aquela coisa toda. Então, exige um leque de conhecimento bastante significativo. Eu não estou dizendo que todos os advogados trabalhistas têm esse leque. Eu estou falando que, em princípio, o exercício da profissão exige isso, direito tributário, direito previdenciário e assim por diante. Tá? Então, assim, me parece que é uma atuação que exige uma série de conhecimentos. E, além disso, um dinamismo muito grande, porque o direito do trabalho, além de ser mais oral, ele é mais ágil. A audiência trabalhista exige, assim, uma capacidade do advogado muito grande, né? Então, o que às vezes a gente observa, é muito comum, o advogado ele vem com uma lista de perguntas que ele acha que seja relevante. Só que o juiz tem 15 audiências para fazer ali naquele dia. E aí o juiz começa a fazer as perguntas. Aí o advogado não observa que a resposta, né, da testemunha, da parte, àquela pergunta que o juiz fez, prejudica a pergunta seguinte. Que ele preparou em casa, sem conhecer, abstratamente, sem conhecer como é que ia ser o desenvolvimento daquela audiência. Aí chega lá na hora, o advogado quer fazer todas as perguntas que ele preparou. O juiz, não, excelência, o doutor, isso já foi respondido. Doutor, qual que é a importância disso? Né? Doutor, isso aí não faz sentido. E aí vai. Então, assim, o advogado trabalhista, em audiência, ele tem que ser muito dinâmico, muito rápido, entender que, às vezes, né, o processo estava caminhando para um lado, de repente caminhou para o outro, e aí tem que rever aquela hipótese. Poxa, a gente não quis fazer a conciliação no primeiro momento, mas, analisando bem a questão agora, né, parece que faz sentido, é mais interessante a gente fazer uma conciliação, porque a testemunha que eu trouxe não conseguiu provar aquilo que eu esperava. Então, né, quer dizer, a ideia inicial que nós tínhamos em relação àquele processo, ao desfecho daquele processo, foi totalmente modificada. Então, ele tem que ter essa percepção, isso tudo de forma muito ágil, muito rápida. E né, quer dizer, eu só estou colocando desafios, né, e para, pelo menos, deixar a atividade, sob o ponto de vista mercadológico mais interessante, eu acho que a grande vantagem da advocacia trabalhista é que nós temos muitas ações. E como ela se resolve mais rápido, o giro é mais rápido. Então, é uma advocacia que eu entendo atrativa. Tudo bem, não é... as causas trabalhistas, via de regra, não têm o mesmo volume de dinheiro que uma causa tributária. Mas, em compensação, você tem um volume de ações maior, que giram muito mais rápido, com a possibilidade de ganho também, né, razoável, de uma maneira mais veloz. Então, me parece que é uma advocacia que se mostra desafiadora, sem sombra de dúvida,
mas que se mostra assim, bastante interessante e bastante promissora. Tá? Pelo menos é essa a minha perspectiva. Beleza? Sem falar da Defensoria Pública, né, pessoal? Que é outra aí, atividade essencial à Justiça, que não existe uma Defensoria Pública do Trabalho, é importante mencionar. Na verdade, existe uma Defensoria Pública da União, uma Defensoria Pública dos Estados. Não existe toda aquela ramificação que ocorre com o Ministério Público e com o próprio Poder Judiciário. Mas a Defensoria Pública, ela tem aí a finalidade, né, de defender aqueles que não têm condições financeiras para tanto. Né? Então, vejam o artigo 134. A Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Olha aí a palavrinha, aos necessitados. A Defensoria Pública da União atua na área trabalhista? Sim, ela atua de maneira limitada, porque não são muitos os defensores, existe um custo grande, né, para que o Estado, de alguma forma, tenha esses defensores, mas ela tem uma atuação, sim, né, aos hipossuficientes. Tá? Inicialmente era limitado só aos empregados domésticos, mas né, a lei não determina essa limitação, é qualquer necessitado na forma da lei. Beleza? Alguma dúvida, gente? Professor, o senhor tinha comentado comigo de colocar no mural sobre a possibilidade de segunda prova. Ah, sim. Tá, eu faço isso. Eu faço isso via Google Classroom. Alguma dúvida? Então, tá bom. Amanhã, nós iremos começar a falar da competência da Justiça do Trabalho. E aí, no Google Classroom, eu coloquei um artigo da juíza Audrey Choquer, que eu gostaria que vocês lessem, né, hoje, porque nos facilitará muito a análise da nossa matéria, especialmente no que se refere à competência da Justiça do Trabalho, a competência material da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114. Beleza? Então, por favor, deem uma olhada lá no Google Classroom, tem um artigo da juíza Audrey Choquer, eu peço que vocês deem uma lidinha nele. Um grande abraço a todos e até amanhã.